A segunda rodada dos campeonatos da Conmebol tão fervendo. Teve Neymar voltando a jogar muita bola no jogo do Santos, times brasileiros perdendo feio na Libertadores e times grandes se consolidando líder isolado do seu grupo. Então justamente por isso, já bora dar um giro e conferir tudo o que rolou nessa segunda rodada de Libertadores e Sul-Americana. Bom, e para começar pela Copa Sul-Americana, o Santos iniciou a rodada contra o Recoleta, um time que pela primeira vez disputaria um campeonato internacional. E o jogo já começou frenético, com o Neymar marcando o primeiro gol do Santos em apenas 4 minutos. E até aí todo mundo pensou que o atropelo seria grande, já que o Recoleta estava com um time reserva. Tanto que o Neymar brilhou nesse jogo, dando diversos passes cruciais e jogadas que criaram finalizações decisivas. Mas em nenhuma delas o Santos marcou. Mas pro azar do povo santista, aos 45 minutos o Santos acaba cometendo um pênalti. E o Recoleta acaba empatando e marcando seu primeiro gol em um campeonato internacional. E no segundo tempo, o Santos voltou fervendo, dando praticamente ele em todo o jogo, mas não houve nenhum gol sequer, terminando por 1-1 o placar final. E olha que no final teve até briga entre o Neymar e a torcida do próprio Santos. Bom, já pro São Paulo as coisas foram diferentes. Aos 7 minutos do primeiro tempo já marcou um gol com o Luciano em cima do Rodgers, um time do Chile que inclusive eliminou o Bahia na pré-Libertadores. Só que acaba que depois do gol o São Paulo se viu o primeiro tempo inteiro sendo pressionado pela equipe chilena, que até chegaram a pensar no possível empate. Só que no segundo tempo o São Paulo voltou com tudo, tanto que aos 54 minutos marca o seu segundo gol, fazendo o placar final de 2-0. Já no Rio de Janeiro, a coisa foi feia pro Brasil. O Vasco fez uma partida bem equilibrada no primeiro tempo, com ambas as equipes pressionando. Só que no final do primeiro tempo, o Vasco acaba abrindo o placar em cima do Audax. E até aí tava tudo feliz pros vascaínos, mas no segundo tempo, o BO veio. Mesmo com o Vasco começando o segundo tempo pressionando, aos 61 minutos, o Audax marca o primeiro gol, empatando a partida. E um tempo depois, aos 85 minutos, o Vasco acaba fazendo um pênalti e o Audax não desperdiçou, virou a partida com um placar de 2-1 na casa do Vasco. Já no jogo do Grêmio, foi um jogo com muito desperdício de gol. O Grêmio dominou a partida em todos os tempos, tanto que o Desportivo Riestra terminou a partida com 0 finalizações. E já no finalzinho do jogo, o Grêmio abre o placar definindo a partida para o Grêmio. Agora na quarta-feira, o Botafogo entrou em campo e fez um dos melhores jogos da Sul-Americana contra o Racing, tanto que logo no início, aos 3 minutos, o Racing que já abre o placar e segue pressionando o Botafogo até a metade do tempo. Tanto que aos 22 minutos, o Botafogo consegue marcar o primeiro gol e acaba empatando a partida. E se o início do tempo foi ruim pro Botafogo, o final foi incrível, porque nos 40 minutos ele acaba virando a partida, sendo um jogo pegado que só no primeiro tempo teve 3 gols. E depois do intervalo, no início do segundo tempo, aos 63 minutos, o Racing empata o placar, marcando seu segundo gol, deixando o jogo até o final emocionante, fazendo chegar aos acréscimos com um sentimento de empate, mas foi aí que nos acréscimos o Botafogo marcou o gol que consagraram a vitória de 3-2. Agora já na Libertadores, o Mirassol foi o brasileiro estreante dessa segunda rodada e tinha pela sua frente a poderosa LDU, e acaba que o jogo não teve muita surpresa. O último colocado brasileiro sofreu o jogo inteiro, tanto que aos 3 minutos de bola rolando já levou o primeiro gol, e aos 33 minutos acabou levando o segundo gol, sendo pressionado o jogo inteiro, perdendo por 2-0 no Equador. Já no dia seguinte, o Cruzeiro tinha pela sua frente Universidade Católica, em casa, e a partida começou com uma forte pressão do Cruzeiro, que durou até a metade do primeiro tempo, que foi aí que a Universidade Católica começou a aparecer no jogo, tanto que aos 29 minutos, o Cruzeiro leva o primeiro gol, e segue até o intervalo com esse placar, mas o Cruzeiro tinha a chance de reverter esse resultado no segundo tempo, tanto que aos 56 minutos, a Universidade Católica acaba fazendo um pênalti, e o Cruzeiro não desperdiçou e empatou de cara a partida. E cara, o jogo seguiu até o fim tenso, com ambas equipes pressionando e criando jogadas, só que foi nos acréscimos que tudo virou. Aos 3 minutos do acréscimo, a Universidade Católica marca o placar da vitória, sendo por 2-1. Outro jogo muito tenso foi o do Fluminense, que vinha pela frente uma nova equipe, o Independente Rivadavia. E a partida começou com o Fluminense pressionando a equipe, tanto que aos 9 minutos marca o primeiro gol, fazendo parecer que ia ser até um jogo tranquilo, só que em um descuido aos 36 minutos o Independente marca o gol de empate, mesmo com o Fluminense dominando o primeiro tempo. E bom, depois do intervalo, logo no início da partida, o Independente marca outro gol, fazendo uma virada histórica pro time que conseguiu acesso recentemente à Série A da sua liga. E acaba que a partida termina de 2-1, novamente com uma derrota brasileira. Agora chegando na casa da segunda maior torcida do país, Corinthians tinha pela sua frente o Santa Fé, e com a contratação recente de Fernando Diniz, esse jogo era importante pro Corinthians. E bom, o primeiro tempo o Corinthians controlou mais a bola, fazendo
fazendo diversas finalizações, mas nenhum gol sequer, até que assim, como no jogo da sua estreia da Libertadores, o jogo virou no segundo tempo. Aos 50 minutos, o Corinthians marca o seu primeiro gol e começa a dominar a partida, tanto que aos 79 minutos já marca de cara o seu segundo gol, que inclusive foi de canela, e termina com um placar de 2-0 pro Corinthians. Bom, e para completar, nessa quinta-feira tivemos 4 brasileiros em campo. O Red Bull que acabou vencendo por 3-2 o Blooming, e aqui foi um jogaço, começou ganhando, depois levou virada e finalizou metendo 2 gols, decretando a vitória do Red Bull Bragantino por 3-2. Já o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 2-1, com um gol da vitória já nos 90 minutos. E na Libertadores o Flamengo fez um brilhante jogo, vencendo o Independiente Medellín por 4-1. No primeiro tempo fez o primeiro gol e logo depois o Medellín empatou a partida. E ainda no primeiro tempo o Flamengo já resolveu, deixando a partida por 2-1. No segundo tempo ampliou o placar com o terceiro gol e no último lance cravou a goleada por 4-1. Já o Palmeiras pegou o Sporting Cristal e o jogo estava frenético com um empate por 1-1, até que nos 80 minutos o Palmeiras venceu o Sporting por 2-1. E cara, agora vem cá, esse é apenas o segundo vídeo desse canal, então por isso já se inscreve e ativa o sininho pra me dar aquela forcinha no início. E gente, isso foi tudo que rolou na segunda rodada da Sul-Americana e da Libertadores. E tchau!